Em destaque no Panorama CBN, mais um capítulo da crise entre governo e Congresso. Presidente do Senado aponta interferência em sabatina de Messias. Planalto tenta colocar panos quentes. Ex-presidente do Banco de Brasília presta depoimento hoje à Polícia Federal. Polícia da Paraíba investiga o episódio em que homem morreu ao invadir a jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa. Em meio à crescente pressão política e militar americana sobre o regime venezuelano, Donald Trump confirma conversa por telefone com Nicolás Maduro. E a festa do Flamengo, que é tetra na Libertadores e pode conquistar mais 2 títulos nos próximos dias. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Que seja um excelente mês. E vamos juntos com as notícias mais importantes do dia em menos de meia hora? Eu conto pra você. A semana começa com o acirramento da crise entre o governo e o Congresso por causa da disputa pela indicação do futuro ministro ao Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve ler o parecer do relator Everton Rocha sobre a indicação de Jorge Messias para o lugar de Luiz Roberto Barroso. O senador maranhense tem dito que dará parecer favorável à escolha que foi feita por Lula, pelo advogado-geral da União. Mas quem vai decidir vai ser o plenário, em votação marcada para o dia 10. Apesar dos apelos do governo, o presidente do Senado reafirmou ontem que o prazo não será adiado. Davi Alcolumbre é contra a nomeação de Messias porque queria que o indicado fosse o senador Rodrigo Pacheco. E numa nota dura ontem, ele acusou o executivo de interferir indevidamente na sabatina ao não enviar os documentos sobre a indicação. O Alcolumbre acusou setores do Poder Executivo que, segundo ele, tentam criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajustes de interesse fisiológico com cargos e emendas. Nas palavras dele, tá? E a referência se dá diante de informações de que ele só apoiaria Jorge Messias se tivesse em troca a presidência do Banco do Brasil. Numa tentativa de conter a escalada da crise, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais para dizer que o governo tem o mais alto respeito e reconhecimento pelo presidente do Senado. Uma reação do Planalto, claramente, de tentar pôr panos quentes na crise. A estratégia, segundo aliados da ministra, é fazer acenos à cúpula das casas legislativas para tentar distensionar a relação. O Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados deve discutir amanhã a PEC da Segurança. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, promete apresentar aos líderes detalhes do parecer. Após o debate com os chefes de bancadas, Mendonça Filho deve apresentar o parecer na quinta-feira, na comissão especial que analisa a PEC. A data de apresentação do relatório foi acordada em outubro, após as repercussões da mega operação policial mais letal da história do Rio, que resultou na morte de 122 pessoas. A PEC da Segurança, enviada pelo governo, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda a análise no colegiado especial antes de ir para o plenário. No Senado, o relator da lei antifacção, Alessandro Vieira, do MDB, também deve apresentar o parecer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Na Câmara, a tramitação do projeto gerou uma briga entre o governo e o presidente Hugo Mota, Mais um capítulo da crise. Ele escolheu como relator do projeto apresentado pelo governo o deputado Guilherme Derrite, que é da oposição, e alterou radicalmente a proposta. Os governistas dizem que o texto de Derrite tira a autonomia da Polícia Federal nas investigações contra as facções criminosas. A gente falou bastante sobre isso na semana passada e o assunto deve voltar à tona, ainda mais agora com essas novas discussões sobre segurança no Senado. Vamos de economia. Para eu te contar que o presidente Lula disse num pronunciamento em cadeia na TV e no rádio que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai injetar 28 bilhões na economia e é quase um 14º salário, nas palavras dele. Lula reforçou o discurso de justiça tributária e repetiu que a mudança derrubou privilégios.
Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 15 milhões de brasileiros devem deixar de pagar o imposto com a nova regra, que começa a vigorar em janeiro. A isenção do imposto de renda foi promessa de campanha de Lula e é uma das principais apostas do governo para as eleições do ano que vem. E a Comissão Mista de Orçamento marcou para amanhã a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A LDO determina as prioridades e as metas do governo e define a estrutura da Lei Orçamentária Anual. O governo corre contra o tempo para garantir que o orçamento de 2026 seja votado ainda esse ano pelo Congresso. Em 2025, o orçamento só foi votado em março, o que provocou um desgaste para a equipe econômica. Para o próximo ano, o governo reduziu em R$ 4,00 a estimativa do salário mínimo, por causa da queda na inflação. O valor previsto passou de R$ 1.631 para R$ 1.627. O professor de Economia da Universidade de Brasília, Newton Marques, explicou que o governo está tentando garantir o ganho real ao salário mínimo sem deixar de reduzir o impacto nas contas públicas. Como o salário mínimo ele tem impacto nas contas públicas, o governo tem que fazer uma estimativa para o aumento do salário mínimo de tal forma que não permita uma perda do poder aquisitivo do trabalhador, principalmente de baixa renda, e aqueles que recebem aposentadoria pelo INSS, bem como não pode deixar que impacte fortemente as contas públicas. Com isso, ele reduz o crescimento do salário mínimo de 7,44%, que levaria a 1.631 para 1.627, que é um reajuste de 7,18%. Caso então a atualização se confirme, a correção do salário mínimo vai ser de 7,18% em comparação ao valor atual, que é de R$ 1.518. E o Conselho de Administração dos Correios aprovou a contratação de um empréstimo de 20 bilhões de reais para reestruturar a empresa, garantir liquidez e regularizar pagamentos. Decisão tomada após o balanço do terceiro trimestre mostrar um prejuízo acumulado de 6 bilhões de reais neste ano. A estatal informou que detalhes sobre o empréstimo serão divulgados após a aprovação dos órgãos supervisores. O ex-presidente do Banco de Brasília prestará depoimento hoje à Polícia Federal. Paulo Henrique Costa foi afastado do comando do banco durante as investigações que apuram a compra de carteiras de crédito falsas do Banco Master. O executivo estava nos Estados Unidos no momento em que a operação foi deflagrada, mas voltou para o Brasil e entregou os aparelhos eletrônicos pessoais à Polícia Federal. Após análise dos fatos, o Conselho de Administração do BRB aprovou a destituição de Paulo Henrique Costa, que foi substituído por Nelson Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. E no sábado, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi solto depois de 12 dias e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Outros 4 diretores do banco também foram beneficiados por um habeas corpus do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a CPI do INSS se prepara para a segunda fase, que vai mirar a suspeita de cobrança irregular de créditos consignados a aposentados e pensionistas. Até aqui, os parlamentares se debruçaram sobre os descontos associativos ilegais, efetuados por entidades e sindicatos. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, protocolou pedidos de convocação de 10 presidentes de bancos suspeitos de irregularidades. Esses pedidos precisam ser aprovados pelos integrantes da CPI. E um dos alvos, sabe quem é? O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele é investigado por fraude de 12 bilhões de reais na venda de créditos falsos ao Banco de Brasília.
Página virada agora para falar sobre a tragédia que aconteceu em João Pessoa. A polícia da Paraíba investiga o episódio em que um homem invadiu a jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa e foi morto pelo animal. O zoológico foi fechado para visitas após o incidente e ainda não há previsão para reabertura. Gerson de Melo Machado era conhecido como Vaqueirinho e tinha 19 anos. A polícia contou que ele escalou rapidamente uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto da leoa. Tem até vídeos, que foram feitos por visitantes que mostram ele subindo por uma estrutura lateral da jaula e sendo atacado ao descer pela árvore. Segundo a direção do Parque Arruda Câmara, a leoa foi contida pela equipe técnica, avaliada imediatamente após o ataque e segue em observação devido ao alto nível de estresse causado pela invasão. O parque reforçou que em nenhum momento houve a possibilidade de sacrificar o animal. De acordo com a equipe técnica, a leoa está saudável e não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ataque, considerado uma reação instintiva diante da entrada de um intruso no recinto. E a Prefeitura de João Pessoa informou que já começou a apurar as circunstâncias do caso, junto com a polícia, manifestou solidariedade à família da vítima e disse que o espaço segue normas técnicas e de segurança. Agora, é uma tragédia atrás da outra, Porque, segundo a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou o Gerson dos 10 aos 18 anos, o jovem sofria de esquizofrenia, abandono familiar e pobreza extrema. Ele dizia que tinha o sonho de ir à África para domar leões. Ela contou que o rapaz chegou a invadir uma vez a pista de pouso do aeroporto da capital paraibana na tentativa de realizar o sonho de viajar para a África. E Gerson tinha 16 passagens pela polícia, principalmente por dano e pequenos furtos. O influenciador Ítalo Santos disse em depoimento à Justiça que os vídeos que gravava mostravam apenas a rotina e coreografias do ritmo brega funk. Ele é acusado de explorar menores de idade em vídeos na internet. Essa foi a primeira vez que ele falou sobre as denúncias. Durante a audiência, Ítalo negou as acusações. A informação foi revelada pela TV Globo. E a Polícia Civil da Paraíba prendeu os 2 suspeitos de participarem da morte de um cabeleireiro em São Paulo. Beto Silveira foi encontrado amarrado e amordaçado dentro da casa dele em Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Os 2 homens foram detidos no interior do estado paraibano. A prisão preventiva de ambos foi decretada pela Justiça na semana passada e a polícia ainda está investigando o caso. Em São Paulo, o motorista que atropelou e arrastou a ex-mulher por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê foi preso após trocar tiros com a polícia. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi atingido no braço e foi preso. Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido às lesões. Ela permanece internada. O Fantástico desse domingo mostrou também como agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio furtaram e esconderam armas e até peças de um carro durante a mega operação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha no mês passado. Ou melhor, em outubro, Já estamos em dezembro. As irregularidades foram descobertas por meio das câmeras corporais usadas pelos próprios policiais. A Corregedoria da Polícia Militar conduz a investigação e já prendeu os envolvidos. No Amazonas, a Polícia Civil segue com a investigação para entender a morte do menino Benício Xavier de Freitas, de 6 anos, no Hospital Particular de Manaus. Os pais denunciaram, na terça-feira passada, que o filho morreu após receber uma dosagem incorreta de adrenalina aplicada por via intravenosa. Juliana Brasil Santos, médica investigada no caso, foi ouvida. No relatório do hospital enviado à Polícia Civil, ao qual a Rede Amazônica teve acesso, ela reconhece que errou ao prescrever adrenalina na veia de Benício. A técnica de enfermagem, Raíza Bentes, que atendeu Benício, também foi ouvida pela polícia. Ela disse que apenas seguiu a prescrição médica ao aplicar a dose de adrenalina. Apesar do pedido de prisão preventiva da médica pelo delegado, a Justiça negou, por entender que não há, até o momento, fundamentos suficientes para manter a prisão. A profissional segue respondendo o processo em liberdade.
E para fechar aqui esse giro de notícias, eu te conto que uma reportagem do Estadão de hoje reúne dados de tribunais que mostram que cresceram mais de 100 vezes entre 2020 e 2025 as ações que envolvem bullying ou racismo em estabelecimentos de ensino no Brasil. Não há números específicos sobre racismo, mas a percepção de alta é compartilhada por comunidades escolares e advogados ouvidos pelo jornal. A judicialização, segundo especialistas, aumenta por fatores como a maior conscientização e novas leis, e também influenciam a insatisfação das famílias com as soluções das escolas e a repercussão. Na medida em que programas de inclusão avançam, aumentam os conflitos em espaços muitas vezes elitizados, onde antes havia menos alunos ou educadores negros. Agora vamos aos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que conversou por telefone com o líder venezuelano Nicolás Maduro há pouco mais de uma semana. O diálogo ocorreu em meio à crescente pressão política e militar americana sobre o regime venezuelano. Trump não quis revelar o que foi discutido na conversa, mas a imprensa americana sugere que um ultimato foi posto à mesa. A conversa tinha sido revelada pelo New York Times e pelo Wall Street Journal na sexta-feira. Nas últimas semanas, Donald Trump disse que estava disposto a conversar com Maduro, assim como o venezuelano, que tem feito apelos à comunidade internacional contra o que ele considera ser uma forma de assédio por parte dos americanos. Trump teria dado esse ultimato a Maduro para que ele renunciasse, oferecendo a ele e à família passagem livre para deixar a Venezuela. Pelo lado de Nicolás Maduro, ele acusou o governo Trump de tentar roubar as reservas petrolíferas do país sob a falsa justificativa de combater o tráfico internacional de drogas. Uma declaração que foi feita em uma carta enviada neste domingo à Organização dos Países Exportadores de Petróleo. No sábado, Donald Trump declarou o espaço aéreo venezuelano como totalmente fechado, sinalizando preparativos para uma possível operação militar por ar e terra no país. E Donald Trump disse neste domingo que o governo dele planeja manter suspensas as decisões sobre concessão de asilo por muito tempo após um cidadão afegão atacar 2 guardas nacionais perto da Casa Branca, matando um deles. Ao ser questionado sobre quanto tempo duraria a pausa, Trump disse que não tinha um limite de tempo em mente para a medida, que, segundo o Departamento de Segurança Nacional, está vinculada a uma lista de 19 países com restrições de viagem aos Estados Unidos. Lembrando mais uma vez, esse congelamento das decisões de asilo foi feito pelo governo Trump após o ataque a tiros em Washington no dia 26 de novembro. Oficiais dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram na Flórida ontem para dar continuidade às conversas sobre a proposta de paz de Donald Trump para a guerra na Ucrânia. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que houve progresso no encontro, mas reconheceu que ainda há trabalho a ser feito. As autoridades revisaram o plano de 28 pontos de Trump, que foi desenvolvido após negociações entre Washington e Moscou. Essa fórmula tem atraído críticas de Kiev e líderes europeus por ser demasiadamente favorável às demandas russas. No futebol, a festa do Flamengo não tem fim. Cerca de 300 mil torcedores participaram da comemoração no centro do Rio pelo tetracampeonato da Libertadores. Na maior parte da festa, um clima de muita paz e alegria, né? Entre torcedores, muitos torcedores e jogadores. Mas depois do desfile dos jogadores no trio elétrico, aí houve confusão. E a polícia disparou gás de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão. E o herói
herói do título continental em Lima foi Danilo, veterano de 2 Copas do Mundo e agora o primeiro jogador a ganhar 2 vezes a Liga dos Campeões da Europa e a Libertadores. Depois da festa, o jogador conversou com a TV Globo e falou sobre o gol histórico contra o Palmeiras. Eu normalmente fico na borda da área, assim, eu nunca entro muito pra área, assim, quando vai ter o escanteio. Eu gosto de atacar um pouco mais de trás, assim. Então eu olho um pouco onde tem os espaços, né, onde a defesa deixa um pouco os espaços que a gente possa atacar. E ficava, procura a bola, procura a bola, procura a bola, procura a bola. E daí quando ele bateu e eu dei 1 segundo a mais de espera, a defesa do Palmeiras andou. E nessa que eles andaram um pouquinho, a bola do Arrasca essa vez veio um pouquinho mais alta, com uma força interessante. E aí eu precisava só saltar bastante. Eu falei, agora contigo. E aí eu consegui saltar e pegar ela em cheio. E aí depois ficou tudo escuro. Aí eu já não lembro de mais nada. Foi mágico, foi lindo. E o nosso rubro-negro DJ Laerte Afonso tá com um sorriso de orelha a orelha. E eu também, né? E depois do tetra na Libertadores, o Flamengo ainda pode conquistar mais 2 títulos nos próximos dias. Na quarta-feira, o time carioca poderá ser campeão brasileiro com uma rodada de antecedência se vencer o Ceará no Maracanã. Ou se o Palmeiras tropeçar diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Caso confirme o título, o Flamengo deve antecipar a ida para o Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental da FIFA a partir do dia 10 contra o Cruz Azul do México. Para chegar à final contra o PSG, o rubro-negro vai precisar passar pelo time mexicano e pelo Pirâmides do Egito. A final do antigo Mundial de Clubes será no dia 17. No Campeonato Brasileiro, há 2 rodadas do fim da competição, 2 times já estão rebaixados, Juventude e Sport. Outros 8 brigam para não ficar com as últimas 2 vagas na Série B. Fortaleza e Internacional estão na zona de rebaixamento. Santos, Vitória e Ceará estão fora, mas ainda correm risco de cair para a 2ª divisão. Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino estão distantes do Z4, mas ainda dependem dos resultados das últimas 2 rodadas. Ontem, o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0 em jogo atrasado. No encerramento da 36ª rodada, Corinthians e Botafogo empataram em 2-2. E um extracampo lamentável. Ontem, o técnico Abel Braga foi apresentado oficialmente como treinador do Inter, né? E ele protagonizou um momento polêmico, vergonhoso, durante a primeira entrevista coletiva. Ao comentar o ambiente no vestiário, o técnico fez referência a uma situação envolvendo camisas rosas e usou uma expressão homofóbica. O Dali parece uma formiguinha, ele está em tudo que é lado do campo, está no vestiário, está na sala do presidente, está aqui na minha sala, está ali. O que foi? Eu falei, não foi isso. Não, mas não foi isso, não precisa daqui. Cara, fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa, para time de viado. Depois da coletiva, Abel Braga postou um pedido de desculpas. E aí disse que cores não definem gêneros, o que define é caráter. Vamos ficando por aqui então. Eu, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, só começando a semana junto com você, agradecendo muito a audiência e a companhia, tá? Lembre-se que tem o Panorama CBN da noite. Ouça as 2 edições para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Um beijo, até amanhã. Tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.